Você não vai acreditar no que aconteceu durante uma live aparentemente normal de Virgínia. Tudo parecia estar correndo como sempre, com aquele clima descontraído que conhecemos quando de repente sua filha apareceu na tela e disse algo sobre Jesus que literalmente paralisou todos os espectadores. O chat explodiu, as pessoas ficaram em silêncio total e até mesmo Virgínia não conseguiu disfarçar a surpresa. O que essa criança falou foi tão profundo e inesperado que mudou completamente o rumo da transmissão e deixou milhares de pessoas refletindo sobre a vida. Fique até o final, porque você precisa saber exatamente quais foram essas palavras que tocaram o coração de tanta gente. Se você quer saber todos os detalhes dessa história que está mexendo com todo mundo, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta aqui nos comentários, você acredita que as crianças têm uma conexão especial com o sagrado? Sua opinião é muito importante para mim. Era uma quinta-feira à noite, quando Virgínia decidiu fazer uma live espontânea para conversar com seus seguidores. Você sabe como ela é sempre muito próxima do público, compartilhando momentos da rotina e falando sobre os assuntos do dia. A transmissão começou normalmente, com Virgínia respondendo perguntas dos fãs, falando sobre trabalho, alguns projetos futuros, nada muito diferente do que estamos acostumados a ver. Mas aí que a coisa ficou interessante. No meio da conversa, enquanto Virgínia estava falando sobre como tem sido conciliar a carreira com a maternidade, sua filha apareceu correndo pela sala. Vocês sabem como é criança não para quieta, né? Virgínia tentou fazer com que ela fosse brincar em outro canto, mas a menina insistiu em ficar ali perto da mãe, como sempre fazem. O que ninguém esperava era o que viria a seguir. Um dos seguidores fez uma pergunta no chat sobre espiritualidade, questionando como Virgínia lida com a fé na criação dos filhos. Era uma pergunta comum, dessas que aparecem de vez em quando nas lives de pessoas públicas. Virgínia começou a responder de forma natural, falando sobre valores, sobre a importância de ensinar o bem para as crianças. Foi nesse momento que a filha dela, que até então estava brincando quietinha ao lado, levantou a cabeça e disse algo que ninguém estava esperando. Com aquela inocência típica das crianças, ela olhou diretamente para a câmera e falou: "Mamãe, Jesus me visitou no meu sonho ontem." O silêncio que se fez foi instantâneo. Virgínia parou de falar na mesma hora. Os comentários no chat diminuíram drasticamente e você podia sentir que algo diferente estava acontecendo. Mas a menina não parou por aí. Com a naturalidade de quem está contando o que comeu no café da manhã, ela continuou: "Ele estava brilhando muito e me disse que eu não preciso ter medo de nada, que ele sempre está comigo." Gente, a expressão no rosto de Virgínia naquele momento era indescritível. Era uma mistura de surpresa, emoção e algo que parecia ser um reconhecimento profundo do que estava acontecendo. O chat da live começou a explodir com mensagens. Pessoas dizendo que estavam arrepiadas, outras compartilhando experiências similares que tiveram na infância, muitos falando sobre como as crianças têm essa conexão especial com o divino. Tinha gente chorando do outro lado da tela. Isso você podia perceber pelos comentários que apareciam. Virgínia, ainda processando o que havia acabado de acontecer, se agachou na altura da filha e perguntou com uma voz muito suave: "E o que mais ele te disse, meu amor?" A resposta da menina foi ainda mais impactante. Que quando as pessoas estão tristes, elas só precisam lembrar que ele está sempre pertinho do coração delas, como está do meu. Nesse momento, algo mudou completamente na energia da live. Não era mais uma conversa casual sobre o dia a dia. Havia se transformado em algo muito maior, muito mais profundo. Virgínia, visivelmente emocionada, explicou para os seguidores que nunca havia falado especificamente sobre Jesus com a filha. Dessa forma, que elas conversavam sobre Deus e sobre o bem, mas que aquelas palavras específicas tinham vindo da própria criança. A menina, sem saber o impacto que suas palavras estavam causando, continuou brincando normalmente, como se tivesse apenas compartilhado algo rotineiro, mas para todos que estavam assistindo, aquilo tinha sido muito mais que rotineiro.
Tinha sido um daqueles momentos raros em que sentimos que algo sagrado está acontecendo bem na nossa frente. Os comentários continuavam chegando aos montes. Pessoas contando que estavam passando por momentos difíceis e que aquelas palavras da criança tinham chegado exatamente no momento certo. Outras falando sobre como os filhos já haviam dito coisas similares, sobre sonhos com anjos, sobre conversas com Jesus, sobre visões que só elas conseguiam ver. Virgínia, ainda tentando processar tudo, decidiu compartilhar com os seguidores algumas reflexões que aquele momento estava despertando nela. Ela falou sobre como, às vezes, nós adultos complicamos tanto as coisas espirituais que acabamos perdendo a simplicidade da fé. Como as crianças têm essa capacidade natural de se conectar com o sagrado sem questionar, sem analisar demais, apenas sentindo e vivendo. Mas o que realmente tocou o coração de todo mundo foi quando a filha de Virgínia voltou para perto da câmera e, sem que ninguém perguntasse nada, disse: "Mamãe, Jesus falou que tem muita gente assistindo que está precisando de um abraço dele." O silêncio que se fez depois dessa frase foi ensurdecedor. Você podia sentir que milhares de pessoas do outro lado da tela estavam sendo tocadas de uma forma muito profunda. Virgínia, com os olhos cheios de lágrimas, agradeceu à filha e explicou para os seguidores que momentos como aquele a faziam acreditar ainda mais na pureza das crianças e na forma como elas conseguem captar coisas que nós, adultos, muitas vezes não percebemos. Ela falou sobre como tem aprendido muito sobre fé e espiritualidade, justamente observando a naturalidade com que os filhos lidam com essas questões. A live, que havia começado como uma conversa descontraída sobre o dia a dia, havia se transformado em um momento de reflexão profunda sobre fé, sobre a inocência das crianças e sobre como o sagrado pode se manifestar nos momentos mais inesperados. Muitas pessoas nos comentários disseram que nunca haviam se sentido tão tocadas por uma transmissão ao vivo. O que mais impressionava era a naturalidade da menina durante toda a situação. Para ela, contar sobre o sonho com Jesus era tão normal quanto contar sobre qualquer outra coisa que tivesse acontecido no seu dia. Não havia dramatização, não havia busca por atenção, apenas a pureza de uma criança compartilhando algo que, para ela, era real e importante. Virgínia encerrou a live dizendo que aquele momento havia sido um presente não só para ela, mas para todos que estavam assistindo. Que às vezes Deus usa os meios mais simples e puros para nos lembrar de sua presença, e que sua filha havia sido um instrumento dessa lembrança naquela noite. Nos dias seguintes, o vídeo da live se espalhou pelas redes sociais como fogo. Pessoas compartilhando, comentando, relatando experiências similares. Muitos pais começaram a prestar mais atenção nas coisas que seus filhos diziam sobre sonhos, sobre conversas com anjos, sobre coisas que antes eram descartadas como imaginação infantil. O episódio levantou também discussões importantes sobre como nós, adultos, lidamos com a espiritualidade das crianças. Sobre como, muitas vezes, somos nós que colocamos barreiras e limitações onde elas veem apenas possibilidades infinitas de conexão com o divino. Virgínia, em posts posteriores, falou sobre como aquele momento mudou sua perspectiva sobre muitas coisas. Como ela começou a valorizar ainda mais essas conversas espontâneas com os filhos, a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos, a entender que as crianças podem ser nossos maiores mestres quando se trata de fé e simplicidade. Repercussão foi tanta que muitos especialistas em desenvolvimento infantil e psicologia começaram a comentar sobre o assunto, explicando como as crianças realmente têm uma capacidade natural de vivenciar experiências espirituais de forma muito mais intensa que os adultos, justamente por não terem ainda as barreiras mentais que nós criamos ao longo da vida. Mas talvez o mais bonito de toda essa história seja como ela nos lembra que o sagrado pode aparecer nos momentos mais cotidianos, através das pessoas mais improváveis, de formas que nunca esperaríamos. Que uma live casual pode se transformar em um momento de revelação, que uma criança brincando pode se tornar um canal de mensagens que tocam milhares de corações. A filha de Virgínia, 100.
Saber havia criado um momento que ficaria marcado na memória de todos que assistiram. Suas palavras simples sobre Jesus, sobre não ter medo, sobre estar sempre protegida, chegaram exatamente no momento em que muitas pessoas precisavam ouvir isso. Como se o universo tivesse conspirado para que aquela mensagem chegasse até quem estava precisando. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão especial. A lembrança de que o amor divino pode se manifestar através da inocência de uma criança, que a fé pode ser simples como um sonho contado sem pretensões, e que às vezes as mensagens mais poderosas vêm embaladas na pureza mais absoluta. Mas a história não parou por aí. Nos dias que se seguiram, algo ainda mais incrível começou a acontecer. Pessoas do mundo inteiro começaram a entrar em contato com Virgínia, compartilhando suas próprias experiências com filhos que haviam tido sonhos similares, visões ou conversas espontâneas sobre Jesus e anjos. Era como se aquela live tivesse aberto uma porta para que milhares de pais se sentissem à vontade para compartilhar experiências que antes guardavam só para si. Uma mãe de São Paulo escreveu contando que seu filho de 4 anos havia acordado uma manhã dizendo que Jesus havia lhe ensinado uma oração durante o sono e que desde então a família toda rezava essa oração que a criança havia aprendido no sonho. Outra mãe, de Minas Gerais, relatou que sua filha de 5 anos sempre dizia que via um homem brilhante que a protegia quando ela tinha pesadelos, e que só depois de assistir a live entendeu que talvez aquele homem fosse Jesus. As histórias eram incontáveis. Crianças que desenhavam figuras com auréolas sem nunca terem visto imagens religiosas, outras que cantavam músicas que diziam ter aprendido no céu, algumas que falavam sobre conversas com o homem que ama todas as crianças. Cada relato era mais emocionante que o anterior, e todos tinham algo em comum: a naturalidade absoluta com que as crianças vivenciavam essas experiências. Virgínia, impressionada com a repercussão, decidiu fazer uma segunda live dedicada exclusivamente a esse assunto. Ela convidou a filha para participar novamente e dessa vez preparou algumas perguntas carinhosas para entender melhor o que a menina havia vivenciado. O resultado foi ainda mais surpreendente. Quando questionada sobre como era Jesus no sonho, a menina descreveu com detalhes impressionantes. Ele tinha cabelo comprido e olhos que brilhavam como estrelas. Usava uma roupa branca que parecia feita de luz, e quando ele sorria, eu sentia um calor gostoso no peito, como quando a mamãe me abraça, mas muito mais forte. A descrição era tão vívida e detalhada que deixou todos os espectadores emocionados. Mas o que realmente chamou a atenção foi quando Virgínia perguntou se Jesus havia dito mais alguma coisa no sonho. A resposta da menina foi profunda demais para alguém da idade dela. Ele disse que muitas pessoas no mundo estão esquecendo como é ser feliz de verdade e que eu devo sempre lembrar as pessoas de sorrir, porque o sorriso é como uma oração, que a gente faz sem falar nada. Nesse momento você podia ver que Virgínia estava lutando para não chorar ao vivo. Ela perguntou à filha se ela entendia o que isso significava, e a resposta foi ainda mais tocante. Acho que sim, mamãe. É como quando eu vejo alguém triste e dou um abraço. Jesus falou que isso é muito importante, que até um abraço pequeninho pode ser muito grande no coração de alguém. A partir daquele momento, a live tomou uma proporção ainda maior. Pessoas começaram a compartilhar nos comentários como aquelas palavras estavam impactando suas vidas. Uma senhora escreveu que estava passando por uma depressão severa e que as palavras da criança sobre o sorriso ser como uma oração a fizeram refletir sobre como havia parado de sorrir há meses. Um pai relatou que estava tendo dificuldades para se conectar com o filho autista e que depois de ouvir sobre os abraços pequeninos que são grandes no coração, decidiu tentar uma abordagem mais afetuosa. O que mais impressionava era como a filha de Virgínia mantinha aquela simplicidade durante toda a conversa. Para ela, estava apenas contando sobre um sonho bonito que havia tido,
sem dimensionar o impacto que suas palavras estavam causando em milhares de pessoas. Ela brincava com os brinquedos enquanto falava, sorria para a câmera e de vez em quando acenava para os espectadores como se fossem amigos que estivessem ali na sala com ela. Virginia aproveitou o momento para fazer uma reflexão profunda sobre como nós, adultos, complicamos tanto as questões espirituais. Ela falou sobre como sua filha não precisava de teologia complexa, de rituais elaborados ou de explicações filosóficas para ter uma conexão genuína com Jesus. Era tudo natural, espontâneo, puro. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando falou que precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus, refletiu Virginia durante a live. Não é sobre ser imaturo ou ingênuo, é sobre ter essa capacidade de aceitar o amor divino sem questionar, de viver a fé com simplicidade, de não criar barreiras onde não existem. A repercussão dessa segunda live foi ainda maior que a primeira. Jornais começaram a noticiar o fenômeno, programas de televisão convidaram Virginia para entrevistas e psicólogos infantis começaram a estudar os relatos que estavam surgindo de todas as partes do país. Mas o mais interessante é que nada disso mudou a essência da história. Uma criança inocente que havia compartilhado um sonho bonito com sua mãe. Semanas depois, Virginia revelou que sua filha começou a demonstrar uma sensibilidade ainda maior para questões espirituais. A menina passou a perguntar mais sobre Jesus, a querer rezar antes das refeições, a demonstrar uma compaixão especial por pessoas que pareciam tristes ou preocupadas. Era como se aquele primeiro sonho tivesse despertado algo ainda mais profundo em sua alma infantil. Mas talvez o mais bonito de toda essa jornada tenha sido observar como a própria Virginia foi transformada pelo processo. Ela começou a prestar mais atenção nos sinais espirituais ao seu redor, a valorizar mais os momentos de oração e reflexão, a entender que a maternidade também pode ser um caminho de crescimento espiritual. Em uma de suas postagens mais emocionantes, Virginia escreveu: "Eu sempre pensei que era meu papel ensinar meus filhos sobre Deus, sobre valores, sobre fé, mas estou descobrindo que muitas vezes são eles que me ensinam. Através da pureza deles, da inocência deles, da capacidade que têm de acreditar sem questionar, eles me mostram aspectos de Deus que eu havia esquecido ou nunca havia percebido." A história ganhou uma dimensão ainda maior quando outras personalidades começaram a compartilhar experiências similares com seus filhos. Uma cantora gospel famosa contou que seu filho de 3 anos sempre cantava uma melodia que dizia ter aprendido com os anjos. Um ator conhecido revelou que sua filha, desde muito pequena, falava sobre um amigo invisível, que depois ele percebeu que poderia ser Jesus. Especialistas em desenvolvimento infantil explicaram que as crianças, especialmente entre os 2 e 7 anos, vivem em um estágio de desenvolvimento onde a imaginação e a realidade se misturam de forma muito natural. Mas enfatizaram que isso não diminui a importância ou a veracidade das experiências espirituais infantis, pois elas refletem uma capacidade natural de conexão com o sagrado que muitas vezes perdemos na idade adulta. Psicólogos especializados em espiritualidade infantil começaram a estudar os relatos que surgiram após as lives de Virginia. Eles descobriram padrões interessantes. Muitas das crianças que haviam tido experiências similares demonstravam maior empatia, maior capacidade de perdão e uma paz interior que impressionava os adultos ao seu redor. Um estudo informal conduzido por uma universidade brasileira mostrou que crianças que relatavam sonhos ou visões com figuras religiosas tendiam a ter menos ansiedade, dormiam melhor e demonstravam comportamentos mais altruístas em comparação com outras crianças da mesma idade. Claro que os pesquisadores foram cuidadosos em não tirar conclusões definitivas, mas os dados eram intrigantes. O fenômeno chegou até mesmo ao exterior. Brasileiros que moravam em outros países começaram a compartilhar a história, e logo, pais de diferentes nacionalidades estavam relatando experiências similares com seus filhos. Era como se aquela live tivesse tocado em algo universal, algo que transcende culturas e idiomas, a pureza da fé infantil. Virginia
Vendo o alcance que a história havia tomado, decidiu usar sua plataforma para promover discussões mais profundas sobre espiritualidade familiar. Ela começou a entrevistar especialistas, a conversar com outros pais que haviam passado por experiências similares, a criar conteúdo que ajudasse famílias a navegar em questões de fé com seus filhos pequenos. Mas em meio a toda essa repercussão, a filha de Virgínia continuou sendo apenas uma criança normal. Ela brincava, fazia birra, pedia doces, assistia desenhos. A única diferença é que agora, de vez em quando, ela fazia comentários que deixavam a família inteira reflexiva. Como quando disse, do nada, durante o jantar: "Mamãe, Jesus falou que quando a gente divide a comida, ela fica mais gostosa." Ou quando, vendo um mendigo na rua, comentou: "Olha, mamãe, ali tem alguém que precisa de um dos abraços que Jesus falou." Essas pequenas observações cotidianas se tornaram tesouros para Virgínia. Ela começou a anotar as coisas que a filha dizia, não por sensacionalismo, mas porque percebia que havia uma sabedoria genuína naquelas palavras simples. Uma sabedoria que muitas vezes os adultos perdem na correria da vida. A história também inspirou muitas famílias a criarem momentos mais intencionais de conversa sobre espiritualidade com seus filhos. Pais começaram a fazer perguntas mais abertas sobre os sonhos das crianças, a prestar atenção em comentários que antes passariam despercebidos, a criar espaços seguros onde seus filhos pudessem compartilhar suas experiências espirituais. Sem julgamento, igrejas de diferentes denominações começaram a repensar como abordavam a espiritualidade infantil. Muitas criaram grupos especiais para pais discutirem essas questões. Outras desenvolveram programas onde as crianças podiam compartilhar suas experiências espirituais de forma mais livre e natural. O impacto foi tão significativo que alguns livros começaram a ser escritos sobre o assunto. Psicólogos, teólogos e educadores se uniram para estudar e documentar esse fenômeno da espiritualidade infantil que havia ganhado visibilidade através da live de Virgínia. Mas talvez o legado mais bonito de toda essa história seja como ela mudou a perspectiva de milhares de pessoas sobre a fé, sobre a inocência, sobre a capacidade das crianças de nos ensinar sobre o sagrado. Quantas famílias não se aproximaram mais por causa daquelas palavras simples sobre Jesus? Quantas pessoas não redescobriram a importância do sorriso, do abraço, da compaixão? A filha de Virgínia, sem saber, havia se tornado um pequeno instrumento de transformação. Suas palavras inocentes sobre um sonho com Jesus tocaram milhares de corações, abriram discussões importantes sobre espiritualidade familiar e lembraram adultos do mundo inteiro de que, às vezes, as verdades mais profundas vêm embaladas na simplicidade mais pura. E assim, uma live que começou como uma conversa casual sobre o dia a dia se transformou em um marco na vida de muitas pessoas. Provou que o sagrado pode se manifestar nos momentos mais inesperados, através das pessoas mais improváveis, de formas que jamais poderíamos prever. E nos ensinou que, às vezes, para entender Deus, precisamos simplesmente ter olhos de criança e coração aberto para receber suas mensagens, venham elas através de sonhos, de palavras inocentes ou de abraços pequeninos que são grandes no coração de quem recebe. Essa foi a história de como uma live comum se transformou em um momento extraordinário, de como as palavras de uma criança sobre Jesus tocaram milhares de pessoas e nos lembraram de que o sagrado está sempre mais perto do que imaginamos, esperando apenas que tenhamos olhos para ver e corações para sentir.